Fala pessoal, professora Dayana falando. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, tá? A gente precisa compreender o que foi essa revolução, de fato, que foi a substituição da mão de obra artesanal pelas máquinas e as transformações que ela realizou dentro do sistema capitalista, tá? Primeira coisa, pessoal, quais benefícios que essa revolução ela trouxe para a gente? Primeiro benefício, um aumento da produção. Vai se produzir muito mais, levando em consideração que antes todo o processo ele era feito à mão, ele era artesanal, tá? Segundo benefício, desenvolvimento da tecnologia e também, pessoal, uma grande modernização das cidades. Realmente, esses foram os benefícios que a Revolução Industrial trouxe. Mas ela gerou também muitos efeitos negativos, como aumento da miséria, da fome, a exploração dos trabalhadores industriais, tá? Agora, por que essa Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra e não na França? Tá? Primeira coisa, por que a Inglaterra foi pioneira? A Inglaterra realizou o processo de cercamentos, quer dizer, aquelas terras comunais que antes todos podiam produzir nela, elas foram cercadas. E isso deixou a população rural numa situação difícil, porque a maioria da população era agricultores, eles dependiam e viviam da terra. E isso gerou um grande êxodo para as cidades, tá? A população, para não passar fome, ela foi para as cidades em busca de trabalho. A Inglaterra também tinha matéria-prima como ferro, que foi utilizado na construção das máquinas, e também o carvão mineral, utilizado como combustível para essas máquinas estarem funcionando, tá? Como é que era a vida nas fábricas, gente? Era complicado, pessoal. O trabalho ele durava em média de 14 a 16 horas por dia, tá? Não havia leis trabalhistas, não havia descanso semanal, mulheres e crianças ganhavam menos ainda. A situação era terrível, era precária, tá? Se alguém se machucasse, era muito comum os acidentes de trabalho devido à quantidade de horas trabalhadas, então a pessoa ela tinha que trabalhar mesmo assim, ou ela ficava sem receber. Vai se popularizar aquela frase, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo esses proletários, né? Prole quer dizer filhos, né? Famílias inteiras trabalhavam, homem, mulher, os filhos, crianças de 5 anos, gente, trabalhavam, tá? Era isso ou passar fome na época. Mas, Dayana, e aí? A população vai aceitar essa situação? Não. Houve duas formas de reações contra essa exploração. A primeira forma de reação, gente, foi o movimento ludista, que foi a quebra das máquinas. Realmente esses proletariados, eles vão estar vendo a máquina como uma inimiga, um objeto ali que mudou completamente a vida deles e vão destruir. Mas essa rebeldia, ela não vai modificar as relações de trabalho. Então foi aí que veio a segunda reação, que foi o movimento cartista, foi o cartismo, que veio das cartas do povo, onde eles vão começar a fazer os abaixo-assinados, reivindicar melhores condições de vida. Eu vou deixar para vocês aqui alguns questionamentos. Primeiro, como é que está a vida do trabalhador nos dias de hoje? Vocês acham que um trabalhador ele ganha bem? O que ele ganha com o salário mínimo dá para ele sobreviver? É suficiente para ele viver com dignidade? E outra coisa, eu deixo uma pesquisa para vocês fazerem também, tá? Existe trabalho infantil? É comum trabalho infantil nos dias de hoje? Pensem e pesquisem sobre isso.